71. O termo anomalias congênitas é utilizado para definir alterações morfológicas que existem ao nascimento. Tais anomalias podem consistir em malformações, rupturas, deformidades, sequências e síndromes. Sendo assim, correlacione as malformações congênitas apresentadas abaixo. Ele coloca aqui algumas opções e as lacunas, né, as opções embaixo. Vamos lá. Primeiro ele fala atresia de esôfago, gastrosquise onfalocele, megacólon congênito, hidrocele. Das opções. Primeiro, podem ser uni e bilaterais e surgem quando há fechamento incompleto do trato pelo qual o tecido desce do abdômen, o testículo desce do abdômen para o escroto. Então ele fala aqui de testículo, escroto, né? Então aqui a gente já consegue ligar a hidrocele 4. Aí o próximo, apresenta-se com quadro de obstrução intestinal e vômitos biliosos. Então aqui se falou sobre obstrução intestinal, ele pode estar se referindo ao megacólon. São defeitos congênitos da parede abdominal, caracterizada exteriorização de alças intestinais e vísceras. Nesse caso aqui ele vai estar falando sobre gastrosquise. Número 2 aqui. E o último, ocorre falha na separação entre esôfago e traqueia na vida fetal. Aqui é a atresia de esôfago. Então aqui é 1. E aqui é megacólon mesmo. 3. Então é 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Letra B. É o nosso gabarito. Próxima questão. 72. O exame de urina fornece informações clínicas importantes sobre a função renal e ajuda a diagnosticar outras doenças como diabetes. Então ele fala sobre o exame de urina, né, e fala aqui que ajuda a diagnosticar algumas doenças. Beleza. A cultura de urina determina a presença de cultura de urina. Se ele fala sobre cultura, é algum meio de cultura, né? Então ele fala aqui cristais na urina, bactérias na urina, transparências e odor da urina, proteína, glicose e corpos atômicos na urina. Se ele fala sobre cultura de urina, então ele vai falar de bactérias na urina. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 73 foi anulada. Próxima questão. 74. Foi prescrita uma combinação de 22U unidades internacionais de NPH e 12U de insulina regular. Beleza. Com a utilização da seringa de 100 unidades, a enfermeira deve aspirar o total de tendo cuidado de aspirar por último a insulina. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o primeiro a ser aspirado vai ser a insulina regular e o último vai ser a NPH. Então aqui eu já descarto 1 e 2, certo? Aí ele fala aqui, a insulina regular vai ser 12, né? E o 22 de... Aqui já está a questão dada, né? Então 22 de insulina NPH e 12 de insulina regular. O total vai dar 34 unidades. Então aqui só tem 1. Controlação de signo de 100 independente, tá? Então seriam 34. A primeira a ser aspirada vai ser regular e a segunda NPH. Então, como ele fala aqui, vai ser 34 do total. E a NPH vai ser a última a ser aspirada. Nesse caso, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 75. De acordo com a principal função do neutrófilo, que é de proteção do nosso corpo, né, neutrófilo, é correto afirmar que é essencial na preservação ou limitação da infecção bacteriana através da fagocitose. Acho que essa aqui já é o nosso gabarito, né? Letra B. Envolvido nas reações alérgicas, neutraliza... Não. Contém histamina, parte integrante das reações... Não. Secreta imunoglobulina, IG... Não. Nesse caso aqui, neutrófilo está ligado a
fagocitose, uma prevenção à infecção bacteriana, se for o caso. Então, letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 76. Para avaliação neurológica mais pormenorizada, aplique-se a escala de coma de Glasgow. Beleza. Utilizando 3 variáveis, sendo elas: tem a abertura ocular, estímulo doloroso, resposta verbal. Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Orientação, estímulo doloroso e abertura ocular. Resposta motora, orientação e abertura ocular. De 2018 para cá, teve algumas mudanças nessa questão da escala de coma de Glasgow. Mas, nesse caso aqui, como ele está falando só de 3 variáveis, eu vou levar em consideração a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Tá? Aqui ele colocou orientação não, orientação tem aqui também, tá errado. Então, seria letra B, o nosso gabarito. Próxima questão. 77. As crianças, por motivos diversos, podem ser acometidas por diversas doenças. Alguns são mais comuns devido às condições socioeconômicas que o núcleo familiar brasileiro apresenta. Dessa forma, correlaciona as lacunas abaixo e a seguir assinala a alternativa com a sequência correta. Então, coloca aqui de novo as opções e dá aqui para você ligar uma a outra, tá? Então, primeiro, infecção na cavidade oral causada por fungos da espécie Cândida, conhecida pela voz corrente de sapinho. Nesse caso aqui, sapinho, ele está ligado à monilíase oral, a número 1. Só que se você tiver dúvida, ele falou sobre cavidade oral, só um que tem a parte aqui que fala sobre oral, né? Então seria número 1 aqui. E aqui, já que essa número 1 é a primeira, você já mataria a questão, né? Seria a letra C. Mas vamos lá. Infecção piolhos e lêndias no couro cabeludo. Piolho, você coloca aqui. Você vai ligar piolho e lêndias à pediculose 3. Lesões da pele que provocam intenso prurido, principalmente durante a noite. Aqui ele está falando sobre escabiose. Sensibilidade individual da pele do recém-nascido, podendo estar associada a condições de higiene insatisfatórias que causam oclusão das glândulas sudoríparas. Aqui é brotoejas. Se sabendo esse aqui também, o último, você mataria também a questão, né? Então aqui é 1342. 1342, letra C, é o nosso gabarito. Próxima questão. 78. Na doença da dengue, manifestações hemorrágicas como epistaxe, gengivorragia podem ocorrer mesmo em formas benignas. Nos casos mais graves, apresentam sangramentos intensos e choque. Segundo a OMS, a classificação da gravidade divide-se em 4 graus. Marca alternativa que corresponde ao grau 3. Então ele fala sobre a dengue hemorrágica, fala que se divide em 4 graus e pede o grau 3. Aí ele fala aqui, plaquetopenia, mais hemoconcentração, presença de sangramento espontâneo. Plaquetopenia, hemoconcentração, ausência de sangramento espontâneo. Plaquetopenia, hemoconcentração, choque declarado, compressão arterial 0 e pulso impalpável. Aqui seria já grau 4, né? Plaquetopenia, hemoconcentração, insuficiência circulatória, né? O pulso, queda de 20 mmHg na pressão arterial, extremidades frias e pegajosas e apreensão. Nesse caso, letra D seria o nosso gabarito, tá? O grau 3 aqui. Letra D, o nosso gabarito. 79. O programa de controle de hanseníase tem como objetivo reduzir a morbidade expressa pela incidência e prevalência da doença e os danos causados pela doença. Ação alternativa que relaciona uma norma de controle inadequada para a consecução desse objetivo. Aí ele fala aqui, prevenir incapacidades é um objetivo, né? Aplicar a tríplice viral em 2 doses. Tríplice viral em 2 doses. Aqui já é errada, né? Letra B, então, nosso gabarito como errada. Tratar, tá certo. Diagnosticar precocemente, tá certo. Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 80. Correlacione as lacunas de acordo com os conceitos corretos.
Aí ele coloca aqui também, mais uma vez, opções, aqui embaixo para a gente relacionar. Primeiro, né, refere-se ao estudo dos mecanismos relacionados à ação do fármaco e suas alterações bioquímicas ou fisiológicas no organismo. A resposta decorrente dessa ação é o efeito do medicamento propriamente dito. Aqui ele está falando sobre farmacodinâmica. Vamos para o próximo. Refere-se ao estudo do movimento que o medicamento administrado faz dentro do organismo durante sua absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, ele está falando sobre a farmacocinética. Próximo, refere-se à substância química que produz um efeito sobre os organismos vivos, utilizada para prevenir ou tratar doenças, frequentemente é denominada medicamento. Aqui ele está falando sobre droga. Refere-se ao uso dos medicamentos no tratamento, prevenção, diagnóstico e no controle de sinais e sintomas da doença. Farmacoterapia. 3. Então aqui eu tenho 2, 1, 4 e 3. 2, 1, 4 e 3, letra B, é o nosso gabarito, próxima questão.